Agora faltam 9 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura aqui no canal Futura e também lá na internet, no nosso site que você já conhece, futura.org.br. E nos últimos tempos temos conhecido jogadores brasileiros muito famosos na Europa, no Japão e até mesmo no Oriente Médio que nunca jogaram profissionalmente aqui no Brasil porque saíram muito cedo para o exterior. Mas esses são os bem-sucedidos. Nesse mercado que movimenta bilhões de reais, meninos podem ser explorados. O sonho de seguir carreira no futebol pode levá-los a se submeterem a condições degradantes, vivendo em alojamentos precários, sem assistência médica adequada, sem acesso à educação e sob a responsabilidade de agentes que investem na esperança de negociar o jovem atleta para um mercado mais rico do que o nosso brasileiro. E é sobre essa questão que a gente conversa agora com o Lúcio Taveira, é o coordenador da Organização de Direitos Humanos Projeto Legal e do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Lúcio, obrigado pela participação aqui no Conexão Futura. Quero que você comece explicando para a gente. Eu sei que a organização passou um período aí de 6 meses visitando escolas, conscientizando educadores e jovens também sobre essa questão. O que motivou esse trabalho, Lúcio? Na realidade, no ano de 2013, saiu uma pesquisa da Secretaria Nacional de Segurança sobre o tráfico de pessoas nas fronteiras do Brasil. E uma das modalidades que aparecia era o tráfico de meninos, de adolescentes, objetivando clubes de futebol. E aí resolvimos fazer um trabalho de prevenção junto às escolas, né, de rede de ensino, assim como também escolinhas de futebol. Agora, essa questão de mexer muitas vezes com o sonho desse jovem, né, que é um sonho de muitos meninos brasileiros de serem jogadores de futebol profissionais e de se destacarem em times não só aqui dentro, mas fora do país também. E se acredita que, de certa forma, por mexer aí com uma esperança, com um sonho ou com um desejo muito grande, as pessoas se colocam às vezes em condições, se submetem a condições não adequadas, tanto para sair do país como para trabalhar nesse meio? Sim, esse sonho não é só dos meninos, é um sonho também de muitos dos seus familiares, de baixa renda. Então, isso faz com que essas crianças sejam submetidas, muitas vezes, a tratamentos desumanos e que tenham seus direitos violados, como o afastamento da sua família, a não frequência ao espaço escolar. Muitas vezes essas escolas de futebol não têm o tipo de atendimento médico também adequado, as instalações são precárias. Então, atrás desse sonho de se tornar um jogador famoso e bem-sucedido, de sucesso, muitas vezes os adolescentes se submetem a situações ultrajantes e têm seus direitos violados. Agora, Lúcio, uma questão que você apontou, é importante de ressaltarmos aqui, muitas vezes as famílias incentivam esse tipo de transação, esse tipo até de viagem das crianças, mesmo assim com o apoio e consentimento da família, se caracterizaria como o tráfico humano? Sim, não é porque existe muitas vezes a figura do consentimento que deixa de existir a violação de direito, né? Se faz muito essa confusão. Geralmente, essas pessoas e seus familiares são iludidos com falsas promessas. E tráfico, ele acaba se caracterizando justamente em função de, quando chegam nesse lugar de origem, esse adolescente ele encontra uma situação outra do que aquela que havia sido prometida. Sendo que, em alguns casos, esses meninos são explorados de uma forma muito próxima à escravidão. Muito bem, já chegaram muitos casos até a ONG Projeto Legal, vocês tiveram acesso a algum tipo de levantamento que pudesse mapear um pouco essa situação dos brasileiros fora do país? Na realidade, o que nos motivou foi esse relatório da Secretaria Nacional de Justiça, e o nosso trabalho nas escolas é justamente no sentido de conscientizar, porque nos chegaram alguns relatos, mas sempre esses relatos as pessoas, quando o fazem com muita vergonha, porque significa que estão voltando numa situação, e eles relatam uma situação de fracasso. Aquilo que inicialmente parecia um sonho, ou uma possibilidade de ascensão social, se tornou uma situação de violência,
sendo inclusive, temos alguns relatos inclusive de situações não só de exploração do trabalho escravo, como de exploração sexual desses meninos. Então, muitas vezes esse relato ele é acompanhado de muita vergonha. Então, isso também dificulta o número que a gente tenha um grande número de denúncias. O trabalho que a gente vem realizando de sensibilização é no sentido das pessoas se conscientizarem que isso acontece e que nós estamos aqui para fazer esse tipo de atendimento. Assim como nós, as pessoas podem procurar a Polícia Federal, o Ministério Público, a Defensoria Pública, que são órgãos que fazem esse tipo de atendimento. Muito bem, então, Lúcio Taveira, muito obrigado por esse alerta e pela entrevista aqui no Conexão Futura. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Muito boa tarde. Aproveitar e mostrar para você de casa 2 sites importantes em relação a essa questão. Primeiramente, o site do Projeto Legal, que já está aí na sua tela, projetolegal.org.br. E também um outro site que eu mostro para você é um que tem relação a todos os cuidados com a infância aqui no Brasil, que é o do Fundo das Nações Unidas, voltado para a infância, que é o do unicef.org.br, falando dos direitos das crianças, não só brasileiras, como do mundo inteiro. Tá certo? Na próxima entrada do Conexão Futura, a gente fala sobre trabalho temporário. Pois é, as festas de fim de ano estão chegando e essa é a época em que muitos jovens conseguem colocações temporárias, principalmente no setor de comércio e de serviços. Mas como será que a lei protege esse tipo de trabalho? Quais são as regras que valem para o trabalho temporário? Não perca essa discussão. Se você está aí em busca de uma colocação agora para juntar uma graninha no fim do ano, mande a sua dúvida para a gente no Facebook, no Twitter ou no telefone. Os contatos já estão aí na tela para você. E a gente volta daqui a pouco, logo depois do programa Nota 10. E eu estou aqui à sua espera. Até já!